Recording in progress. Bom, muito bom dia para todo mundo, Boker Tov. Bom dia para todo mundo que está nessa mesa repleta, cheia, completa. E para todo mundo que nos acompanha online. Hoje nós, como o André comentou no finalzinho do Minyan, nós terminamos Bamidbar e vamos começar Devarim, com o Parashá de Devarim. É uma Parashá que pode ter várias formas de eu abordar aqui para falar sobre ela, para apresentar e entregar o estudo e a liderança do estudo ao Nelson. É extremamente contemporânea. Então, quem vai orientar a gente e liderar esse estudo, eu vou ficar aqui só como facilitador, né? Nosso ex-presidente, ativista incansável, amigo da área e tudo, Nelson Cooperman, bem-vindo. Lembrando que essa semana foi dobradinha, né? Porque o texto do Ari News foi da Diane, que também estava, eu separei até aqui para a gente poder olhar algumas coisas, então foi a dobradinha Cooperman, texto da Diane e a liderança do estudo com o Nelson. Bom dia e obrigado, Nelson. Prazer. Amigo, bom dia quem está aqui, bom dia quem está à distância. Quer dizer, o livro Devarim, quer dizer, um dos livros, do meu ponto de vista, um dos livros mais importantes da Torá, e é um livro que também ele não segue, quer dizer, é uma coisa assim diferente dos 4 primeiros livros. Quer dizer, os 4 primeiros livros você tem muita história, muito preceito, muita coisa, e se a gente quisesse imaginar, quer dizer, analisar a saga dos Bnei Israel quando saíram do Egito, ou mesmo desde da criação do mundo, do Egito, tudo isso, acho que a história terminaria no livro anterior e passaria imediatamente para o livro de Josué, que no fundo é quando os judeus atravessam atravessam o Rio Jordão e tem todas as lutas de conquista. Agora, então a pergunta, o que esse Devarim está fazendo aí no meio, está incluído aí? Historiadores, quer dizer, contam que esse livro é um livro posterior, é um livro que foi achado na época do rei Osias, quer dizer, mais ou menos na época de 670, 700, nesse período antes da Era Comum, numa obra de reforma do Templo de Jerusalém. Então, ali na obra acharam um livro e foram ver o que era, e era o Devarim. Então, o porquê que esse livro, o que significa isso? Então, quando a gente pega o Devarim, a gente começa assim, eis a Devarim, Shedibel Moshe, quer dizer, então, a primeira coisa que aparece no livro é que Moshe fala, tá certo, ao povo, e não aos Bnei Israel. Abba Klal Israel, digamos assim, já não é mais o povo, ele fala para alguém diferente daqueles que viviam no deserto, amparados por Deus, reclamando de tudo, pedindo tudo, não tendo que fazer nada, e tudo era lhe dado, tudo lhe era atendido. E se a gente vai à frente, então a gente observa que nesse livro tem coisa, além de não ter grandes menções a Deus, simplesmente é Moshe que fala, é Moshe que fala o povo, Moshe que fala as pessoas. E a gente observa nesse livro muita coisa que não tem nos anteriores e muita coisa que dos anteriores não tem nesse livro. Por exemplo, nós temos a linguagem, inicialmente a linguagem. Se pegamos os Aseret Dibrot, que nós chamamos normalmente os 10 mandamentos, quando se pega o mandamento do Shabat, no Shabat está escrito Zahor tem uma Shabat. Aqui no Devarim está escrito Shamor. Então, há menções nos livros anteriores à criação do mundo, já em Devarim Sheitziat Mitzrayim. Quer dizer, então está se falando para um novo tipo de pessoas, quer dizer, que são aqueles filhos dos escravos, quer dizer, filhos dos escravos
quer dizer, que foram libertados, que viveram no deserto e que tiveram toda aquela situação que nós conhecemos, e se fala para uma nova geração que vai desenvolver um novo projeto, que vai atravessar o Rio Jordão e vai construir uma nação, vai conquistar uma terra e consolidar uma nação. No fim das contas, quer dizer, então, é tudo... Então, como é que a gente diz, mas por que esse negócio está aparecendo aqui? Quando a gente chega na época quando a gente vai aos 700, então a gente vai chegar depois na Haftará, então era uma situação muito complexa, quer dizer, o povo de Israel vivia numa situação muito complexa no reino de Judá, muita corrupção, muita confusão, e esse livro ele aparece como sendo uma espécie de guia para restaurar a unidade do povo e colocar esse povo num bom caminho na medida em que se pensava naqueles obstáculos. Então, nós temos nesse livro, por exemplo, então se a gente for ver a estrutura desse livro, e o rabino Jonathan Sachs coloca muito bem, então, quando ele analisa o Devarim, então ele verifica o seguinte, ele procura descobrir a estrutura desse livro. Então, a estrutura desse livro ela pode ser comparada a um tratado, a um contrato, que ele se inspira nisso porque descobertas arqueológicas, quer dizer, foram achados documentos de tratados entre povos anteriores aos judeus na Mesopotâmia. Então, eram tratados de paz, tratados de domínio, tratados de contratos assim, entre um povo e outro. Por exemplo, agora que o nosso amigo Trump está fazendo as tarifas, então são as negociações entre as tarifas, as condições entre aqueles povos que viviam guerreando. Então, quando ele pega a estrutura de Devarim, ele mostra a estrutura de um contrato. Então, nesse esquema do contrato, ele mostra que num contrato você tem toda a parte introdutória, quer dizer, nessa parte introdutória que a gente chama em inglês whereas, quer dizer, a razão, quer dizer, por que esse contrato, esse pacto, esse tratado foi estabelecido. De outro lado, a segunda parte, ele acrescenta, ele coloca os titulares, quem assina o contrato. Então, a qualificação das partes do contrato. Numa terceira parte, ele coloca umas provisões, que no nosso caso seriam os mandamentos, o Shema, tá certo? O ano da Shemitah, quer dizer, então está colocado ali como se fossem assim as provisões. E depois as cláusulas efetivas, aquilo que cada parte tem que cumprir. E no caso do nosso contrato, que está escrito, que está no Devarim, então nós temos as relações entre o homem com Deus, entre os homens entre si, tá certo? Entre os homens entre si, entre o homem e o meio ambiente. E nesse momento que as relações entre os homens entre si, você tem como o governo vai estabelecer, no fundo, ele cria propõe uma estrutura de governo com poder executivo, judiciário e legislativo, que tem a história dos sábios, ele coloca como os juízes devem julgar, como as testemunhas devem participar, se portar, digamos assim. E a questão da Shemitah, né, do problema dos 7 anos, do que, no fundo, é você descansar a terra, é uma preocupação ecológica numa região árida, com pouca água, tá certo? Depois a questão da libertação dos escravos, e depois o problema da propriedade da terra, tá certo? Então, tem uma série de regras de como as pessoas devem conviver, devem comportar, como devem ser governadas. E, logo em seguida, depois você vem as penalidades. Se você não cumprir isso, você terá determinadas penalidades. Aquela paraxá que você tem 2 caminhos a seguir. Se você seguir pelo caminho do bem, você será abençoado. Se você será caminho do mal, você será amaldiçoado. Tá certo? E, no fim, você tem as testemunhas.
Quer dizer, num contrato, você assina as testemunhas. E, no nosso caso específico, a testemunha é Deus. Está certo? A testemunha é Deus. Então, realmente, é quase que uma constituição, que era uma preparação para aquela geração, nova geração, que não teve um impacto, quer dizer, que não teve o impacto da escravidão, então que vai conquistar uma nova terra. Então, diz assim, meus amigos, vocês vão conquistar uma nova terra, vocês vão ter que lutar, inclusive tem as regras da guerra, quer dizer, da autodefesa, você é obrigado a se defender, tá certo? Então, e você tem toda aquela coisa, vocês vão ter que lutar, vocês vão conquistar aquela terra, vocês vão ter que se organizar e vão ter que conviver. Tá certo? Então, no fundo, é um grande contrato, o Devarim é um grande contrato social. E aí e daqui para frente, então, cada quinta-feira vamos ter estudos, coisas interessantíssimas que a gente vai discutir e pode aprofundar bastante. O Plaut, por exemplo, é bem rico nessa linha e tem outras fontes também imensas, quer dizer, é uma coisa que a gente vai. Então, se a gente vê isso, se a gente passa isso para a realidade, quer dizer, então, hoje, o mundo precisa também de uma reorganização, de uma rearrumação. Então, se a gente chega na Haftará, então, a Haftará é razão. Razão, o que significa? Razão é visão. Então, é o profeta Isaías, que logo no início, ele é uma haftará de acusação. É uma haftará de acusação, como foram as outras duas anteriores. Quer dizer, de 17 de Tammuz até 9 de Av, nós temos essas parashot de acusação. Então, ele se revolta, ele acusa aquela população que é da mesma época, quer dizer, essa haftará, quer dizer, essa fala, o profeta Isaías, é contemporânea à descoberta do livro, do reino do rei Osias, tá certo? Então, ele encontra uma sociedade corrupta, uma sociedade desorganizada, onde não há um respeito ao próximo. Então, você vê logo no início, ele acusa, vocês isso, vocês aquilo, não adianta fazer sacrifício, não adianta rezar, não adianta fazer nada disso. Agora, se vocês quiserem tomar jeito, melhorar e seguir as regras, a coisa vai melhorar, então todo mundo vai ser feliz e Jerusalém florescerá. Agora, se a gente pega o livro do profeta Isaías, mais adiante, é o grande profeta do universalismo. Então, o profeta Isaías, que ele vai ao universalismo, ele leva os valores judaicos para fora, digamos, do judaísmo. Então, se a gente vê tudo isso, nós, judeus reformistas, quer dizer, então a gente vive essa situação que, no fundo, é uma tensão entre o particularismo e o universalismo. Quer dizer, é o particularismo das nossas leis, da nossa vida, dos nossos costumes e os valores universais definidos pela visão basicamente do profeta Isaías e de outros profetas que vêm logo depois, que seguem essa mesma linha. Agora, se nós analisarmos o que aconteceu, por exemplo, no caso de Israel, de Medinat Israel, quer dizer, Israel, o sionismo, os judeus voltaram, os judeus se estabeleceram, tá certo? Foi declarada uma independência e precisava de um devarim também, para ver como é que aquele Estado ia funcionar. Como aquele Estado ia funcionar. Evidentemente, já tinha alguma estrutura, por exemplo, a Organização Sionista Mundial, se a gente for analisar o estatuto da Organização Sionista Mundial, eles não chamam de estatuto, eles chamam de Constituição. É um Estado. A única coisa que falta na Organização Sionista é uma prisão para bandidos. Está certo? Uma prisão para bandidos, porque tem tudo, tem poder executivo, legislativo e tem um judiciário, existe uma Suprema Corte sionista. Mas, voltando ao nosso caso, então, o Estado de Israel, quer dizer, um devarim, quer dizer, um novo devarim do Estado de Israel é Megillat Atzmaut, quer dizer, a Declaração da Independência.
onde tem ali todos os grandes valores. Tá certo? Mas, ao mesmo tempo, não se conseguiu fazer uma Constituição. Quer dizer, o Estado de Israel é um Estado que não tem uma Constituição. Israel tem leis básicas, que são leis paraconstitucionais, que definem, legislam sobre determinados aspectos, mas uma Constituição Israel não tem. E nós vemos hoje nós estamos numa situação dentro de Israel, em guerra, e, ao mesmo tempo, uma divisão interna muito grande. E precisamos de um devarim, quer dizer, de um novo devarim dentro de Medinat Israel para poder encontrar um caminho de vida para os nossos filhos e dos nossos netos que lá estão. Correto? Então, esses são os grandes desafios. E, ao mesmo tempo, nós temos desafios, mas nós temos uma base chamada Devarim, escrito por Moisés, ou por quem foi que escreveu o Devarim, tá certo? Que está incluído na Torá, e está incluído na Torá pelo valor que ele tem, pela importância que ele tem, no sentido de mostrar um caminho para a vida, tá certo? Para a organização social, correto? Então, acho que o mundo, não só Israel, o Medinat Israel, mas o mundo todo precisa de um novo Devarim e se inspirar nisso. Muito bem. Excelente. Não só pelo entendimento do que é Devarim em si, mas esse final super contemporâneo. Nelson, eu gostei muito quando você falou que a gente precisa de um novo Devarim. Você falou que o Devarim atual seria o que? A Declaração de Independência, né? Que falta, enfim, é muito bom isso. Eu particularmente, me chamou a atenção um pouquinho, algumas coisas me chamaram a atenção, mas logo no começo de Devarim, Moisés começa logo falando, gente, olha só, isso tudo é muito fardo para mim, é muito trabalho para mim, não está dando para eu fazer essas coisas sozinhos. E é curioso que os relatos de Devarim são absolutamente familiares, né, porque eles são uma memória do que já aconteceu, do que a gente já leu e já estudou ao longo do ano, mas todos os relatos são feitos de forma, acho que mais didática, mais detalhada, mais rico do que simplesmente como foi cada passo, né? Então, como o Nelson falou, agora a gente vai ver a cada episódio, a cada quinta-feira, vai ver isso mais detalhado. O Raul quer dar uma palavrinha aqui. Quando o Nelson falou que, por fim, ele veio falando lá sobre a estrutura do livro, de acordo com Sachs, ele botou que tem o motivo do contrato, as partes do contrato, as provisões, as cláusulas, depois as penalidades e as testemunhas. Aí o Raul falou baixinho aqui, o céu e a terra. Então, vou deixar o Raul para falar sobre isso também. Que as testemunhas, no final, é a Asino a chamar em verdade. Mas, olha só, primeiro, é uma alegria ouvir o Nelson falar. Segundo, cada texto, estou complementando, construindo um pouco em cima do que o Nelson falou, cada texto tem duas partes, aqui a parte que ela fala, a parte que ela não fala. E Devarim, ele realmente repete, basicamente, todos os quatro livros, na verdade, menos Vaikra, menos as provisões do culto. É muito engraçado pensar que esse livro foi achado na reconstrução do templo, renovação do templo, e ele não fala nada sobre o que tinha que fazer no templo. E essa acho que é uma lição muito importante, essa ausência da descrição do culto que a gente passou aqui meses lendo sobre o sacrifício e tal, não tem nada disso em Devarim, não fala nada, e Yeshayahu depois também não fala nada, fala justamente isso não serve para nada, que se você não fizer o resto. É muito interessante, e aí quando o Nelson termina dizendo que Israel precisa de uma Constituição, e não tem, e a gente entende que não tem porque justamente existe uma discordância muito grande na questão de como acomodar essa questão do culto, basicamente da visão ortodoxa, Haredi, do culto, como sendo somente aquilo, tem que ser daquela forma, que é uma violência muito grande em cima da cultura judaica em geral, porque tem várias formas de culto, etc., e todas elas muito válidas,
você pode gastar mais de uma, mais de outra, mas elas são todas válidas, a gente vê que, na hora de fazer a Constituição, isso está fora. Isso está fora, não tá no livro, né? Então, a gente está aqui numa sinagoga e fazendo o nosso culto, e a gente tem cada vez inovações e tal. Agora a gente botou a reza para acabar o Estado no final, para o Estado de Israel no final, que eu acho que acaba aquela música um pouco melancólica para terminar, mas enfim, tá bom, é melhor do que não ter. Mas, de qualquer maneira, a gente se dá esse direito para ficar mexendo, fazendo, né? E por isso não está lá, porque não é básico, não é fundamental. Diferente do que falam para a gente. Não, é fundamental, você tem que botar a mezuzá a 13 graus e meio, e ela tem que ser desse tamanho e tal, e tem que comprar na minha loja. Tudo isso está escrito lá em algum lugar. E isso não tem. Então, isso é interessante quando você pega do Varim e lê e fala assim, realmente o culto, aparentemente, não é a coisa mais importante. E não é mesmo, né? Então, era isso. Mas eu gostei muito, Nelson. Ive vai falar? Passa o microfone lá para o Ive, por gentileza. Bom dia. O seguinte, eu, apesar, né, de tanto tempo e convivendo e tendo experiências com a congregação, tenho certos rudimentos dessa parte religiosa que eu não entendo bem. E eu me lembro assim que uma das coisas que eu já esclareci aqui é a diferença da Torá Shebel Peh para a Torá Shekatuv, né, que eu não sabia. E tem outra coisa que eu considero assim, tipo, que é um rudimento do meu conhecimento, que é a situação da saída de Bnei Israel de Mitzrayim, que por quase todo o período dos 40 anos, eu sou levado a entender que o Bnei Israel estava numa situação não muito boa, miserável em determinados momentos, depois muito mais organizado e tal. Mas eu vejo que sempre tem a citação que não, que vocês vão ceder o gado e tantos touros e tantas ovelhas e tantos cordeiros, e fala de madeira e fala de pedras na construção. Então, fala de um monte de aspectos materiais que denotam uma certa, não vou afirmar que é abundância, mas uma certa disponibilidade de bens materiais. Quando eles saem de lá, ao mesmo tempo que eu sou levado a acreditar que eles saíram do Egito numa condição assim muito ruim. Então, isso fica meio nebuloso para mim, principalmente porque eu não tenho muito entendimento ainda da ordem cronológica das coisas. Mas, basicamente, essa diferença entre eles terem saído de nada, numa condição muito ruim, ou eles terem saído de lá com algum recurso. Demos uma volta lá para trás, porque acho que a gente tem... Nelson vai falar um pouquinho, mas a gente dá uma volta lá para trás, porque a gente tem aí justamente, a gente está falando da entrada de um novo momento, né, de entrar na terra de Israel com essa nova geração. O Ive deu um passo lá para trás, falando de saída de um lugar e o começo, o recomeço dessa jornada toda, né? Então, vai lá, Nel. Tá certo. Na Torá tem uma coisa que diz assim, em Mukdam, em Meuchar. Não há passado, não há anterior, não há antes nem depois. Quer dizer, então, essa história da ordem cronológica, isso aí, todo mundo acontece. Agora, se você lê a Parashabó, na Parashabó tem uma passagem em que se ordena aos judeus de pedir emprestado aos egípcios uma série de coisas, está entendendo? Joias, roupas. Então, o pessoal saiu com uma indenização, está entendendo? A gente pode dizer que os Bnei Israel saíram do Egito com uma indenização. E no deserto, o deserto não era deserto, também tinha guerra, teve guerras, teve conquistas, está entendendo?
Então não era uma situação assim tão precária. Pelo menos o que a gente dá a entender lendo a Parashabó, principalmente com aquela ordem de pedir emprestado algumas coisas aos egípcios e sair com elas e não devolver nunca. Quer dizer, eu vejo dessa maneira. Lê a Parashá, você vai entender o que nós estamos falando. Agora, uma coisa interessante para a gente completar, aqui no caso da Haftará, o Isaías ele usa muito a palavra emuná, tá certo? Emuná. E se a gente for traduzir emuná, normalmente todo mundo usa com fé, fidelidade, confiança. Quer dizer, no fundo, o que se propõe aos judeus, quer dizer, aos judeus que estavam numa situação, e que hoje se propõe, é que a gente haja com confiança, com fidelidade. Tá certo? Por exemplo, na França, você vê, na França, os membros de uma sinagoga são chamados de fidèles, são os fiéis, tá certo? No fidèle, tá certo? Quer dizer, os nossos fiéis, não congregantes ou não sei o quê, todo mundo chama. Então, isso daqui é uma coisa importante para a gente levar dessa paraxá, quer dizer, a noção de agir com fidelidade, de ser fiel, digamos assim, ao compromisso que a gente assume ao ser membro de uma sinagoga ou ser membro do povo judeu, tá certo? Porque ser membro do povo judeu e ser membro de uma sinagoga é uma questão de fidelidade, quer dizer, a gente tem que agir com fidelidade. Agora, como o Raul estava falando, quer dizer, tem muito, quer dizer, o nosso movimento reformista é um movimento dinâmico. Por exemplo, em Paris, agora, na França, as sinagogas reformistas, elas se uniram. Então, elas criaram uma situação que chama-se Judaísme en Mouvement, quer dizer, o judaísmo em movimento. Então, judaísmo em movimento. Não, acho que é GEM. Então, hoje se fala, quer dizer, a sinagoga de Paris, a Copernic, a sinagoga lá do... Os reformistas da França fizeram uma associação delas. Desliga aí. Fizeram uma associação delas. É um negócio assim, quer dizer, um avanço, está entendendo? Não sei quantos anos estavam vivendo com as sinagogas separadas. Você vê agora, hoje nos Estados Unidos, o rabino M. Hirsch da sinagoga da Stephen White Free Synagogue. O rabino M. Hirsch é filho do grande Dick Hirsch. Dick Hirsch foi um grande líder do movimento reformista que promoveu a mudança da sede da World Union dos Estados Unidos para Israel. E construiu lá a nossa grande sede, o Beit Shmuel, tá certo? Então, o M hoje é rabino líder dessa sinagoga, e ele realmente, diante da situação que o nosso movimento está vivendo no mundo, e particularmente nos Estados Unidos, depois do 7 de outubro, ele lançou o movimento Reshaping the Reform Judaism. Já teve uma reunião o ano passado e vai ter uma reunião no ano que vem, em maio do ano que vem. Eu acho que isso é uma prova de dinamismo, está entendendo? Porque aqueles que pensavam que é só pensar no Tikkun Olam levaram uma justa porrada na cara depois do 7 de setembro, de outubro, e não sabem o que fazer. Também. Que, inclusive, é o dia do meu aniversário. Nós estávamos em Israel, naquele Simchat Torah, e a gente acorda no dia do meu aniversário com aquela situação trágica. Posso fazer uma palavrinha só para Antes do Daniel. rapidinho, olha só. Tudo que você acha na Torá confuso é porque foi feito para ser confuso. Porque a Torá, nós temos a única literatura religiosa do mundo que é caótica, que não foi feita por uma pessoa de uma forma linear, não tem nenhuma outra, certo? Por exemplo, o Novo Testamento, são vários autores, todos eles com nome, sobrenome e CPF, tudo muito bem definido. A gente não tem isso, a gente não sabe quem escreveu e quanto tempo demorou para aquilo ser escrito e compilado e não sei o quê. Então, tudo que é
confuso é que foi feito para não te dar a certeza, para você viver o tempo todo nesse conflito. Nelson falou do conflito da harmonização, do universal com o particular, é um deles, tem milhares de outros. Então, tudo que você vê que é confuso, fala assim, eles querem confundir aqui, por que será? Pensa assim que você vai descobrir as tuas razões de por que será. Vai continuar confuso, mas vai melhorar um pouco. Não, vai lá. Daniel. Eu estava pensando nisso que vocês falaram, que o livro foi achado escondido. Provavelmente pode ser porque, mal comparando, imagina que eles fizessem uma nova Constituição em 64, de 88 e 64, mas aí esse não é o momento certo para botar essa Constituição. Então, esconde a Constituição, mais para frente aparece. Imagino que deve ter acontecido isso lá também. Esse livro deve ser cheio de regras e coisa. Aquele momento lá não era para enfiar regras, era para deixar... Então, alguém escreveu, porque a gente precisa de nova regra. Vou escrever e vou dizer que achei. Onde é que você achou? Na minha mesa, estava lá. O que ele fala na questão temporal, também às vezes tem essa dúvida. Essa história dos 13 povos de Israel, esse que foi para o Egito era um povo que depois voltou, ou isso foi muito depois? Isso é o Nelson. Não vou falar sobre isso. Eu, na verdade, tinha pensado em falar duas coisas que vão um pouco na direção que está se falando, mas é um pouquinho diferente. Tem duas coisas no livro do Devarim que me chamam a atenção. A primeira delas é que há uma mudança de paradigma muito significativa, né? A gente aprende no livro de Shemot que Moshe não tinha a habilidade da comunicação, ele tinha uma dificuldade de se expressar ou de falar, que a gente pode interpretar isso de diversas formas, e eu sempre penso em Moshe como alguém que tinha um pensamento tão sofisticado e tão distante da capacidade de compreensão daquele conjunto de pessoas vindo de um período de escravidão, que era inviável que ele se comunicasse de forma adequada, e para isso ele precisava de um tradutor, né? Um tradutor que tivesse vivenciado junto ao povo toda a sua experiência, que ele não tinha vivenciado porque ele cresceu na corte. Então, ele precisa do irmão para ser o seu tradutor. E, subitamente, aquele que não conseguia se expressar, não conseguia se comunicar, tem todo um livro em que ele fala o tempo todo. Ele se expressa de uma forma muito clara, ele se comunica diretamente, ele orienta, ele cobra, ele adverte, ele traz todas as mensagens que talvez ao longo do tempo ele precisou que o irmão dele traduzisse para o restante do povo. E isso me chama a atenção, primeiro porque é uma demonstração clara, né, de que Moshe, ao longo do tempo, teve uma mudança, construiu uma habilidade que ele não possuía antes, e também de que o povo teve uma mudança. Aquele povo com o qual ele não conseguia se comunicar, agora o entende. É capaz de absorver aquilo que ele está dizendo. Assim esperamos. Então, essa é o primeiro aspecto, né? E o segundo aspecto é que a Torá traz isso, e depois o Tanar traz isso novamente, apesar, né, da leitura habitual de que não se agrega nem se tira em relação à palavra da Torá, mas, como o Raul falou aqui, Dvarim é uma releitura do texto da Torá. Ele é uma revisão do texto da Torá, ele traz mudanças, ele traz omissões, né? Ele faz com que a nossa compreensão do texto anterior seja modificada. E a mesma coisa acontece posteriormente no Tanakh e no Divrei Hayamim, também em Crônicas, onde há uma releitura de todo o histórico passado e descrito no Tanakh.
Então, esses dois momentos de releitura, né, que vão ser aprofundados posteriormente, né, ao fechamento da nossa estrutura canônica através do Talmud, vão, de certa forma, nos dar também um caminho, né, um caminho de releitura contínua, de reinterpretação. Então, juntando uma coisa com a outra, a impressão que eu tenho é de que essa mensagem, né, que Moshe se torna capaz de comunicar, de que o povo se torna capaz de ouvir, é sempre uma mensagem que vai sendo modificada de acordo com os tempos em que nós vivemos. Ou seja, o fato de que a gente pode e deve estar o tempo todo reinterpretando. E aí, para o Yves, sempre que você encontrar momentos complexos, não se renda à complexidade, né? Procura descobrir qual é a tua percepção daquilo que está por trás dessa complexidade. Porque a tua compreensão, ela também tem significado, não só nos autores que já estudaram, que já pensaram, mas a gente deve buscar também essa autonomia de interpretação, essa autonomia de percepção, que se ela for bem comunicada, se ela for interessante para outras pessoas também, vai acabar sendo divulgada, estudada e apreendida. Mas a gente tem essa possibilidade também de fazer releituras. E porque o que você coloca também pode ser tirado e colocado, entendeu? É o microfone. O Ricardo falou, a Torá fala não pode tirar nem colocar nada. Inclusive, tudo que for criado na Torá Shebel-Peh, que é o que a gente faz aqui agora, também não pode tirar nem colocar, ela continua lá. Tudo que foi falado está lá também. Então, é uma construção coletiva, universal, eterna. Só para a gente organizar, a gente tem a Ana para falar, a Diane para falar, a Edito para falar. Hoje, por algum motivo, a gente começou tarde, acho que o Minion foi até um pouquinho mais tarde, mas a gente vai conseguir ouvir todo mundo. Antes de passar para a Ana, só conectando com o que o Ricardo falou, de Moshe falar muito, ou ter melhorado a habilidade de falar e, eventualmente, o outro lado também a habilidade de escutar, a Diane escreveu no Ari News de ontem, tá assim, eu vou ler um trechinho só para... Seu derradeiro discurso não é um mero testamento, embora tenha a dimensão amorosa de um pai que se despede dos filhos antes de dar o último suspiro e os orienta em relação a uma região conturbada, rodeados de elementos corruptores, tem a extensão política de contrato social. No último mês de vida, Moshe fala sem parar, para além da perspectiva histórica, e recomenda conectar-se com Deus. Obrigado, Nelson. Quando você coloca toda essa questão do Devarim, a gente está discutindo em termos de mais macro, né, de uma constituição e tudo mais. Mas aí eu penso, quando você usou a questão de fidelidade, né, você falou de Israel e das congregações, pensar nas instituições também, que a gente deve conhecer os estatutos e os regimentos, e eles devem ser passíveis também de reinterpretações e mudanças de acordo com o tempo, né? Porque muitas das vezes a gente não conhece os estatutos nem os regimentos da onde a gente está, independente da instituição que for, e eu acho que é uma questão muito interessante. A gente está sempre se renovando. E uma curiosidade, esse movimento que você falou na França, será que tem a ver pelo fato de a gente ter agora 5 ou 6 rabinas reformistas? Nós temos agora 5 ou 6 rabinas reformistas na França. Será que esse movimento... Vamos. Não, eu não sei se são 5 ou 6. É em torno de 5 ou 6. É mais ou menos uma faixa disso, de 5 ou 6. Rabinas, reformistas. Entendeu? Então, será que esse fato de termos, vamos dizer assim, entre 5 ou 6 rabinas reformistas, esse movimento não está sendo criado? Não, Nelson vai guardar isso para daqui a pouco. Deixa, não, você vai dar o direito da sua esposa falar um minutinho. Ela que vai falar. Quer deixar o Edson primeiro? Bom, deixa o Edson falar. Fala, você fala primeiro. Aqui, primeiro, parabenizar o Nelson pelo estudo. É muito bom, Nelson, pelo estudo, parabéns. Aqui em Devarim, capítulo 1, verso 17, fala justamente na questão do julgamento, né? Que, inclusive, a Torá fala que o julgamento não pode ser esse parcial.
não pode favorecer o grande e menosprezar o pequeno. E aí, trazendo isso para os nossos dias, agora em 5.685/2025, a gente pode observar que, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, existe preconceito na questão de julgamento quando chega na hora do tribunal. Sempre aquele que tem mais dinheiro, esse é beneficiado, e aquele que tem menos dinheiro, que é um pobre, esse é menosprezado. Esse até, desculpe o termo aqui, mas é até esculachado até, por muitos embargadores, muitos juízes até. Porque, infelizmente, existe o preconceito ainda. E aí, a minha pergunta que eu faço para o Nelson aqui como é que, através da Torá, nós podemos justamente acabar com esse preconceito entre o grande, mesmo estando errado, ele ganha tudo no tribunal, e o pequeno estando certo, ele perde tudo, só porque, justamente, por causa da questão financeira. E aí, eu puxo também o gancho também para a questão também racial também, que, infelizmente, o Brasil é um país racista, onde o preto é humilhado sempre na justiça, e o branco, o branco racista sempre ganha, todas as ações em cima do preto. É isso aí. Bom. Sim, existe exemplo, sim. O Movimento Negro Brasileiro, o MNU, o Movimento Negro Unificado, tem esses exemplos. Então, tem, mas tem. Quer dizer, o MNU tem todos esses exemplos assim. O Movimento Negro Unificado. Bom, Edson, eu vou começar por você, depois o Nelson te responde. A gente não pode ser maniqueísta. Não tem preto e branco, não tem bom e mal, não tem quem sempre ganha e quem sempre perde. É totalmente errado usar assim seu universalismo, totalmente errôneo. Há pretos que perdem e há pretos que ganham muito. E há mulatos, embora não se use mais mulatos, mas eu resolvi não ser mais politicamente correta, porque as palavras são feitas para serem usadas e não para a gente pisar em ovos na hora que a gente os usa. Então, mulato também perde e ganha, branco perde e ganha, e eu quero a minha cor. O que eu sou? Branca, preta, mulata, oliveira. Eu sou afrodescendente porque eu nasci lá. Eu digo que as minhas filhas mereciam ter cota, mas elas conseguiam pelo merecimento, não precisou de cota, nem meus netos, mas, enfim, são tudo assim, a gente coloca em caixas as coisas, e aí a gente compra as brigas e vai com a faca na mão, dizendo, todos os pretos perdem. Não, meu querido, não, meu querido. Os pretos são bem-vindos, são abraçados, são acolhidos, e muitas vezes os brancos são rejeitados. Eu sou qualificada hoje, depois do 7 de outubro, de branca genocida colonialista. Eu que lutei a vida toda pela igualdade. Então, não me venha com essa fragmentação social, que ela não existe, e não caia nessa armadilha. Porque você é preto e escolheu ser judeu. Então, e pobre, você não é rico. Então, você resolveu botar todas as alcunhas negativas em você. E eu sempre brinco, o Sammy Davis Jr. dizia sempre, olha, eu tenho tudo. Sou preto, negro, caolho, judeu. A minha sorte só que eu virei rico, mas nasci pobre. Então, os caminhos estão abertos a quem quiser. Mas eu queria voltar aí a Paraxá, e salientar um detalhe. Ela é toda feita na primeira pessoa. É Moshe quem fala, eu. Qual o significado? Porque até então é sempre Deus, ele é o intermediário, em todo o Êxodo. Ele é o intermediário entre Deus e o povo. E ele, nos últimos dias da sua vida, ele resolve se assumir. Ele se assume como líder. O príncipe do Egito ressurge. Ele teve problema para a fala, mas não esqueçamos que na origem não. Ele era o príncipe. E ele, nos seus últimos dias, se reveste da sua realeza, da sua condição de líder e transmite tudo. Ele sabe que não vai poder liderar lá, não vai passar o Rio Jordão. Então, ele tem que organizar e passar tudo a seu povo. E seu povo é sua gente. Então, ele tem que transmitir tudo. E ele vai falar sem parar, sem parar, sem parar. Sim, porque ele readquiria a condição de falar e o seu povo adquiria a condição, concordo plenamente, Ricardo. O povo conseguiu
entendê-lo. E isso é um milagre. Não é um milagre, na verdade, é um amadurecimento do povo. E essa capacidade de escuta, que a gente está perdendo. A gente está perdendo a capacidade de escuta. Ouvir é fácil. Agora, escutar, perscrutar o que o outro diz, é uma qualidade inerente. Então, gente, vamos fazer com que haja mais líderes nesse mundo. Isso falta. Nós sentimos falta de liderança num mundo que se tornou maniqueísta, num mundo que está totalmente irracível, que não aceita contraditório. Cadê o líder que vai juntar todos e dizer, gente, não adianta guerrear, vamos achar um denominador comum, porque sem esse denominador comum, vão continuar os reféns, os sequestrados lá padecendo, vai continuar a guerra, vai continuar o Hamas fortalecido, vai continuar Israel padecendo, e os nossos filhos e os nossos netos nos front defendendo a gente aqui. Shabbat Shalom. Dá um microfone aqui, por favor. Vai guardando para o final, Nelson. Passa o microfone, por favor. Aqui na ordem, porque depois a gente vai andando, caminhando aqui para o final devagar. A gente vai caminhando para o final devagarzinho. Os apontamentos de Germano já estão aqui abertos. Eu também quero falar um negocinho. Vai lá. Jogo rápido. Parabenizar o Nelson, antes de mais nada, pelo excelente estudo. Eu acho assim, eu já tenho um tempo que eu falo para alguns amigos, né? Pessoas próximas a mim, né? Muitas certezas, pouca razão, né? Em cima do que o Raul falou também. E eu acho que cada vez mais no mundo a gente está, como a Diane falou, a gente está vivendo numa bipolaridade, né? Em que, eu tenho 100% de certeza que eu estou certo, e ele tem 100% de certeza que ele está certo. Cara, quando isso acontece, normalmente nenhum dos dois está certo, né? Porque quase sempre grandes questões da humanidade não são simples, né? Então, as grandes questões são sempre muito mais complexas do que a gente acha que elas são, né? E eu acho que a gente deve começar... curiosamente, quando a gente tem muita certeza, a gente normalmente não ouve o outro, né? A gente tem tanta certeza que a gente nem ouve. A pessoa está falando... Você não está ouvindo, na verdade. A pessoa está falando e aquilo não está entrando em você, né? Porque você já tem certeza, por que você vai ouvir? Então, acho isso, a gente começar a fazer exercício de termos menos certezas, né? Acho que isso já vai ser um passo aí para conseguir ter um diálogo um pouco maior. Valeu. Excelente. Também no começo de Devarim, eu já falei aqui, vou só repetir para enganchar com a Haftará, mas ele fala, Moisés diz, eu não posso carregar o fardo de vocês sozinhos, etc. Toda aquela dificuldade que ele, ao longo da trajetória no deserto, ele o tempo todo vai fazendo aquele meio campo entre Deus e o povo, ele defende o povo o tempo todo, e também tem a pergunta de por que neste momento que Deus resolveu que ele não ia liderar a entrada em Israel, por que o povo não procura defender Moshe? Porque quando Deus decide que ele vai morrer, o povo não toma, os 600 mil não tomam nenhuma atitude, não tem um líder para fazer isso. E aí, só curioso que, logo no começo, realmente, da Haftará, né, de Isaías, ele fala dessa desconexão que não pode existir, mas está lá, o boi conhece seu dono e o asno a casa do seu amo, mas Israel desconhece, meu povo desconsidera. Ah, nação pecadora, povo vergado pela iniquidade, ninhada de malfeitores, crianças destrutivas que abandonaram o Eterno, desprezaram o Santo de Israel e afastaram-se de Deus. Vai. Bom, primeiro, Nelson, agradecer o seu estudo. Eu acho que você devia comparecer mais vezes, só isso. Mas eu vou colocar a maneira como eu olhei essa paraxá. A questão da teológica nos surpreende a partir do momento em que abrimos esse quinto livro da Bíblia. Moisés
fala com sua voz ao povo de Israel. Cada um dos outros 4 livros bíblicos são escritos na terceira pessoa, na voz de Deus, por assim dizer, registrando a história, narrando o drama e considerando as leis. Esse 5º livro é escrito na primeira pessoa. Isso significa que os primeiros 4 livros são a Bíblia de Deus e o 5º é a Bíblia de Moisés? Na Haftará temos uma exaltação de justiça. Sion será redimida pela justiça e seu povo arrependido pela retidão. Se alguém se pergunta o que torna Israel único, a resposta está nesta Haftará. O cerne da obrigação do povo é a justiça. Sem ela, todos os atos rituais, incluindo a oração, valem pouco. Não podemos amar a Deus sem amar os seres humanos, não podemos esperar justiça do Eterno sem praticá-la nós mesmos em nossas relações com os outros. Isaías não é um antirritualista. Sua denúncia dos ritos sacrificiais não se dirige contra os ritos, mas contra a hipocrisia religiosa com que são realizados. O mesmo se aplica a qualquer celebração, seja o Shabat, a Lua Nova ou qualquer ocasião festiva. Forma sem substância é inútil, especialmente no relacionamento com Deus. Esse tema expresso no século VIII antes da Era Comum não perdeu sua força para os nossos dias. A justiça social é um pré-requisito para a sobrevivência de Israel. Eu vou deixar para o Nelson fazer essas conclusões, só lembrando que a gente tem amanhã o Kabbalat Shabbat de Tu B'Av, e no sábado a gente tem a cerimônia de Tisha B'Av. Tu B'Av é o outro. Tu B'Av é dia 15. É dia 15? Ah, então, mas o Tisha B'Av é amanhã, é sábado. Isso, tá bom. Então, ajustando, vou deixar aqui Nelson para fazer as considerações, porque ficou muita coisa pendente aí, Nelson. Não sei como é que você vai resolver, encerrar isso. Não, vou resolver o negócio do Haftará. Não, o que eu gostaria de dizer 2 coisas. Para você ler a Parashá, Tzedek, Tzedek, Tirdov. Quer dizer, a justiça você buscará. No fundo, é a tendência. Quer dizer, hoje a humanidade não é perfeita. Então, nós temos que ter uma tendência. O Devarim deu as regras, agora essas regras têm que ser cumpridas. Esse é o problema, tá certo? A Torá não vai resolver isso, a Torá mostra. Se você cumprir, tudo bem. Se não cumprir, tem uma coisa errada que precisa ser corrigida. Correto? E todo mundo, quer dizer, a humanidade busca, quer dizer, as pessoas de boa vontade, de boa fé, buscam observar essas regras e seguir essa tendência. Mas uma das coisas que eu queria dizer para concluir, que eu li isso de um antropólogo mexicano, um cara que tem uma visão diferente, mas, no fundo, ele coloca o seguinte: para ele, o judaísmo foi feito por escravos. E, pelo fato de ter feito por escravos, é contra a escravidão e contra a injustiça. Tá certo? E contra a dominação, e contra as ditaduras. E se ele coloca isso no momento, porque os judeus foram perseguidos o tempo todo, quer dizer, a história toda desde a distribuição do templo, porque é uma cultura ou uma religião, ou seja lá o que for, que prega a liberdade, que prega o respeito ao próximo, e é contra a ditadura. Se você vê quais são os inimigos dos judeus, são os ditadores. São as nações, quer dizer, autoritárias, as nações que oprimem, tá certo? Você vê o Israel agora cercado por bandidos o tempo todo, quer dizer, são as ditaduras que provocam a guerra. E da mesma forma, por exemplo, o antissemitismo todo, durante toda a Idade Média, com a Inquisição e toda aquela função da Igreja, no fundo, a Igreja também era uma ditadura.
A igreja era uma ditadura que dominava. Se vocês veem, quer dizer, as pessoas não tinham acesso às escrituras, quer dizer, não tinham acesso às escrituras, elas ouviam o que o padre dizia. Só depois, mais adiante, que houve essa revolução que começaram a divulgar as escrituras, as bibliotecas. A gente vê aquela história do filme do Humberto Eco. Quer dizer, as bibliotecas eram fechadas e eram estritas e, ao mesmo tempo, tinha aquela coisa do veneno. Se o cara pegasse naquele livro, a página era envenenada, ele ia morrer, porque ele não podia ter acesso às histórias. Então, essa é a grande coisa. A gente tem que notar que o judaísmo é uma cultura de um Deus único, de um Deus que quer viver com seu povo. No fundo, o Devarim mostra isso, quer dizer, que é uma necessidade. O Deus quer viver com esse povo e, junto com esse povo, melhorar o mundo, e é uma religião que busca a justiça. No fim das contas, é a justiça, porque foi feita por oprimidos, e que não querem ser mais oprimidos e não permitem que os outros sejam oprimidos. Bom dia e Shabbat Shalom. E assim estamos concluídos. Vamos sair daqui com todas essas reflexões. Obrigado, muito obrigado, Nelson. Muito obrigado, Nelson, Diane, pelo seu texto do Ari News, todo mundo aqui, todo mundo que está com a gente conectado online. Mais uma vez, Shabbat Shalom antecipado e um ótimo dia para todo mundo. Obrigado.